Hoje, a Polícia Federal deflagrou mais uma fase daquela operação Lesa Pátria. Pessoas chegaram a ser presas? Sim, Daniel, 2 pessoas presas, exatamente. Essa é a 4ª fase da Operação Lesa Pátria, operação essa que investiga os atos violentos do dia 8 de janeiro, não só participantes, como também financiadores e incentivadores daqueles atos. Então, hoje, 2 pessoas foram presas durante essa 4ª fase da Operação Lesa Pátria. Essas 2 pessoas são Lucimário Benedito Camargo e William Ferreira da Silva. Lucimário é ex-presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas do município de Rio Verde, aqui no interior de Goiás, próximo aqui ao Distrito Federal. E o William, ele foi candidato a deputado estadual pelo Patriota nas eleições do ano passado, e ele foi preso em Porto Velho, Daniel, capital de Rondônia. Além desses 2 mandatos de prisão contra eles, a Polícia Federal também tinha que cumprir, havia mais um mandato, um 3º mandato de prisão para a Polícia Federal cumprir, e também 14 mandatos de busca e apreensão e de afastamento da função pública. Nesse daí de afastamento de função pública, um dos alvos é um policial legislativo que estava lotado no Senado Federal. De acordo com as investigações, ele teria deixado de combater as pessoas que estavam invadindo o edifício sede do Senado Federal no dia 8 de janeiro, e isso caracteriza omissão imprópria. Essa, como eu disse, essa 4ª fase da Lesa Pátria investiga as pessoas envolvidas nos atos violentos do dia 8 de janeiro, e essas pessoas podem responder, estão e vão responder por diversos crimes, entre eles crimes de golpe de Estado, associação criminosa e incitação ao crime. Eu volto com vocês no estúdio. Tá certo, os desdobramentos dos atos do dia 8 de janeiro em destaque com a nossa repórter Paula Lobão, diretamente de Brasília. Daqui a pouco a gente volta a conversar com ela, porque agora vamos seguir para análise e comentário com a gente nesta edição do Jornal Jovem Pan, Marcelo Suano, a quem agradecemos demais pela participação. Bem-vindo. Queria tratar justamente desse último assunto, destacado pela Paula Lobão, mais uma fase dessa operação chamada Lesa Pátria. Alguns mandados cumpridos, inclusive 2 pessoas presas, viu, Suano? Eu vou relembrar nossa audiência: um empresário de Goiás e um ex-candidato a deputado estadual de Rondônia. Ambos foram flagrados naqueles vídeos que foram postados nas redes sociais ou então pelas câmeras de segurança dos prédios públicos. Obviamente que a tecnologia tem ajudado demais na identificação dessas pessoas, desses vândalos, das pessoas que invadiram os prédios públicos. Agora, eles colaboraram bastante, né? Já que um deles chegou a se gravar com o próprio celular e postou nas redes sociais. Então ele ajudou, inclusive, a Polícia Federal. Produziu prova contra si mesmo. Isso não é nem um fato inédito, mas é uma coisa curiosa que nós encontramos apenas no Brasil. Então eu começo primeiro te cumprimentando. Uma boa noite, Daniel, boa noite, Lívia, boa noite à produção da Jovem Pan, que é fantástica, esse público maravilhoso que sempre nos acompanha. Para analisar ou para observar, fazer observações sobre o fato, que bom que neste momento começam algumas prisões preventivas sendo anuladas ou flexibilizadas ou simplesmente afastadas. Por qual razão? Porque o que mais deve ser tratado é, primeiro, a individualização. Você não precisa prender a totalidade daqueles indivíduos que lá estão. Eu, particularmente, acho até mesmo que não precisaria nem prender ninguém, até mesmo pelo fato daqueles que são os verdadeiros criminosos terem produzido prova contra si próprios. Foi o caso de se filmar. Numa situação em que você diz o seguinte: são terroristas, é muito difícil alguém falar que houve terrorismo ali, porque, inclusive, a legislação brasileira exclui atos políticos e ideológicos desse tipo de ação. Em síntese, ali fizeram. Terrorismo é muito difícil. Golpe de Estado, eu sempre vou falar. Que golpe de Estado estranho é este em que indivíduos vão dar o golpe de Estado nas férias, num final de semana, em prédios vazios? O que mais configura seriam, sim, vandalismo. Ali teve o caso de vandalismo. E alguns outros elementos que poderíamos tratar mais adiante, em especial a prisão do policial legislativo pela sua ação. Infelizmente, eu acho que ali está sendo um grande exagero.